te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas do dia alegre, a tua vinda. Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Por que te abate? Porque te abates, ó minha alma, pode, irmão, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Palmas para o Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe todo o nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos felizes com Jesus? Amém. Feliz Estou com meu Salvador, alegre estou com meu Salvador. Feliz estou com meu Salvador, alegre estou com meu Salvador. Por isso eu digo, graças a Deus, ao céu eu vou. Esta é nossa canção. Por isso eu digo, graças a Deus, ao céu eu vou. Esta é nossa canção. Estou com meu Salvador, alegre estou com meu Salvador. Feliz estou com meu Salvador, alegre estou, aleluia, com meu Salvador. Por isso eu digo, graças a Deus, ao céu eu vou. Essa é nossa canção. Ao céu eu vou. Essa é nossa canção. Ao céu eu vou. Essa é nossa canção. Amém. Aleluia. Deus abençoe, irmão Dário. Vamos tentar cantar esse hino aqui. Tem muitos corações batendo diferente, batendo ansioso, outros batendo de modo arritmíco, outros batendo fraco. E tem outros que não querem nem que o coração bata mais. Estão cansados, triste, abatido, tanta coisa. O coração parece que não aguenta mais. Bate, 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 coração. Bate, não para de bater. Bate, 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 coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate meu coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Ver
Veja que a estrada é muito longa, juntos temos muitas almas para ganhar. Veja que a estrada é muito longa, junto temos muitas almas para ganhar. Coração amigo, coração amigo, você precisa se reanimar, se não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Só Deus para ter misericórdia de nós, para fortalecer nosso coração. Vamos pedir graça e força a Deus. Escute meu coração, companheiro, meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nesta hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença desse mal pra ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer. Coração amigo, todos. Coração amigo, você precisa se reanimar, se não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, coração amigo, você precisa se reanimar, se não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Aleluia, glória a Deus. Amém? Esse hino é de Jair Pires, quando teve o ataque primeiro de coração. Deus livrou ele da morte naquele tempo e fez um hino para o coração dele continuasse batendo. Mas mesmo assim morreu do coração. Mas ele fez esse hino em homenagem a Deus ter dado ele mais um tempo de vida nessa terra, e ter deixado ele partir naquele momento, e fez um hino para que o coração dele continuasse batendo forte. Jair Pires. Muito bem, vamos cantar mais um hino. Vamos cantar mais um hino, depois outro, para nós podermos adorar a Deus com nossas ofertas. Amém? Vamos cantar o hino de número... Cadê ele? Eu estava com ele aí, gente. Pensando nele aqui agora. Aqui. 331. Chamada final. Quando Cristo a sua trombeta lá do céu mandar tocar. Quando Cristo a sua trombeta... Quando Cristo a sua trombeta lá do céu mandar tocar. Quando o dia muito glorioso lá romper. E aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar. E fizessem chamada lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer
estarei nesse tão glorioso dia, quando Cristo ressurgiu e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos souberem do porvir e fizessem tão chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor no céu aqui. Quando pois pintar a vida e o labor aqui cessar, que fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia! Glória a Deus. Vamos cantar aqui o último hino. Que lindo, irmão Rafael. Glória a Deus. Aquele que nós cantou na igreja. Qual número? 13. Número 13. Vamos ver aqui. Não é do Inário não, tá, gente? Aqui do caderno, aqui. 13 do caderno. Caderno aqui. Não é não, irmão. Tem certeza? Glória a Deus. Não, não é isso não. Nós cantamos lá. Oi? E nós cantamos lá na igreja ontem, domingo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, é muito bonito. Onde é que estava? Glória a Deus. Aleluia. Não, tá aqui. Tá certo. Ué. Aleluia. Glória a Deus. Se fosse uma aranha, não tinha pulado. Amém? Lá. Quem souber, ajuda. Depois desse hino, pode ir ali. Depois desse hino, vamos bater o geral da festa. Vamos lá. Caminhando pro meu lar, na estrada e tão só, meu coração quebrado, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou morrer é a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus, Ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer. Foi no partir do pão que Ele subiu, eu descobri que era Deus. Hoje está por aí. Hoje Ele está por aí, procurando a casa, procurando uma casa. Pode ser sua esta casa, se a sua porta se abrir, se a sua porta se abrir. Por isso ardia o meu coração quando Ele fala.
estrada e tão só, meu coração quebrado, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou morrer é a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus. Ele dormiu lá em casa. Ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer. Foi no partir do pão que ele sumiu, que eu descobri que era Deus. Hoje ele está por aí. Hoje ele está por aí, procurando a casa, procurando uma casa. Pode ser sua esta casa, se a sua porta se abrir, se a sua porta se abrir. Por isso ardia o meu coração quando ele falava, era o céu em mim. Fica conosco, Jesus. Palmas para o Senhor. Vamos adorar a Deus com as ofertas? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Depois nós vamos cantar mais um nós ler a Escritura. Depois nós vamos entrar na palavra. Glória a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem, vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por essas ofertas, por esses dízimos. Creio que o Senhor está atento aos justos, ó Pai. Por causa não da sua pessoa, mas por causa da sua fidelidade. Daqueles que aproximam de Ti com fidelidade, com fé e com confiança, Senhor. E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso quando nós chegarmos perante o altar, mas que seja com confiança. Porque se tiver alguma coisa que nos acusa, maior é Deus. Senhor, perdoa nossas falhas. Abençoa, Senhor Jesus, a cada irmão e cada irmã. Aqueles que estão precisando de uma porta aberta, de um emprego, Senhor, que o Senhor possa abrir, Senhor. Aqueles que têm problemas para resolver na justiça, que possa ser resolvido. Aqueles que precisam, Senhor Deus, que aquelas coisas sejam resolvidas pela fé agora, nós cremos. Pela fé, toma isso no poder de Deus, que tudo isso vai ser resolvido no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Abençoa, Pai, no nome do Senhor, a cada dizimista, a cada ofertante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos ler as Escrituras no livro de Romanos. Aleluia. Romanos 8. Versículo 33. Essa noite vamos mexer um pouquinho com eleição e predestinação. Eleição e predestinação. Vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Amém? Graças a Deus. Romanos 8:33. Quem intentará
acusação contra os escolhidos. Vejam bem. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem o justifica. Quem pode atentar? Quem tentará? Quem pode ter uma intenção? Intentará vem de intento, de intenção. Quem poderá ter pelo menos a intenção? Vejam bem. Quem poderá se atrever? Quem se atreverá a ter pelo menos a intenção, intentar de acusar um dos escolhidos de Deus? Porque é Deus quem justifica. Amém? Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, aqui temos uma palavra, aqui temos a Tua palavra nessa noite, e cremos que o Senhor está aqui para nos abençoar, está aqui para nos ajudar. Sei que cada um, Senhor, tem sua necessidade, como eu também tenho, como cada um de nós temos. E nós oramos para que o Senhor seja nossa força, nosso guia, nossa luz, possa resplandecer em nossos corações a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Rosto de Cristo. Amém. Amém? Amém. Vamos dizer todos graças a Deus. Graças a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, me inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o teu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o teu rosto, verei a Jesus como Ele é. Amém, glória a Deus. Aleluia. O irmão pediu para cantar um hino, eu vou cantar ele. Glória a Deus. A gente vai cantar. Tá bom, irmão? Minha voz, tinha que poupar um pouco minha voz, mas o irmão pediu, vamos cantar então. Sol. Vamos ficar nas cabeças, todo mundo? Vamos já entrar na palavra?
Criem suas cabeças, aproximação. Medite, pense no seu pai, na sua mãe, na sua família. Veja o que Deus fez para nós. Mudou de lugar só para poder morar no seu coração. Desceu dos altos céus, desceu do seu sublime lugar santo e veio aqui nesse lugar fétido, nessa terra, num corpo chamado Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Rendeu o seu espírito e disse que o seu espírito estaria dentro de nós. Disseram que tudo não existia, impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, tu estás em todo lugar. Disseram que tu moras tão longe, que só o céu é o seu lugar. Mas vejo na terra as águas jorrando, fazendo os rios correrem pro mar. Ouço uma voz, não temas, amigo, e estou contigo até o fim. E quando tudo terminar, quero você todo pra mim. Abre o caminho. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus. Abre o caminho. Abre o caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem esta luz. Vejo a face de Jesus, que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração, que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração. Aleluia. Muito bem. Existem muitas pessoas que, por serem crentes, por se filiarem a alguma igreja, a alguma denominação, e por ter o prazer de ir na livraria evangélica e escolher de várias editoras uma boa Bíblia para pôr debaixo do braço, mesmo professando ser religioso, evangélico, denominacional, as mesmas pessoas que obtêm essa Bíblia, que têm ela, e até leem ela, examinam, e no entanto
as pessoas não entendem o que é ser crente. Você é crente da igreja ou crente da Bíblia? Tem muita gente que se identifica mais com a igreja do que com a Bíblia. Ele é crente da igreja, mas não é crente da Bíblia. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas carregam ela debaixo do braço, mas nem tudo que está aqui dentro ele concorda. Nem tudo que está aqui dentro ela aceita. Nem tudo que está aqui dentro ele diz amém, ou ela diz amém. E, no entanto, a Bíblia não é apenas para nós tê-la para identificar que nós acabamos de aderir a uma denominação, que acabamos de inserir nossa fé em uma determinada igreja, e, portanto, eu tenho que ter uma Bíblia. Sim, seria bom se todos tivessem uma Bíblia em casa. E até muitos têm. Aberta no Salmo 91, aberta no Salmo 23. É os salmos mais próximos das pessoas, que uns falam até de cor, cita até de cor. No entanto, a Bíblia, além de ser lida, ela deve ser crida. Amém, irmãos? Amém. Ela tem que ser crida. A Bíblia, ela está ao alcance de todos, mas nem todos estão ao alcance do que está escrito aqui dentro. A Bíblia está ao alcance de todos. Qualquer livraria você pode obter uma. Mas a revelação que está aqui dentro não está ao alcance de todos. O plano de salvação que Deus colocou aqui dentro, que muitos não entendem que esse plano de salvação, esse plano de redenção, não é um plano que ele fez há 2000 anos atrás. Não foi algo que ele fez ali rapidinho ali no Calvário, não. O plano de salvação, o plano de redenção, para que ele salvasse o homem, para que ele pudesse ter o homem, foi mesmo antes do homem cair. Pastor, como é que pode ter plano de salvação antes de não ter ninguém perdido? Como podemos obter um plano de salvação antes da fundação do mundo, sendo que não tem ninguém perdido? É aí que está o grande segredo. É aí que nossa margem espiritual deve se distanciar do que o sistema oferece, do crente igreja, e entrar para dentro do crente da palavra. Amém? Amém. Com revelação espiritual. Porque não são todos que têm ela na mão, e nem mesmo a mensagem na mão, que são espirituais. Não. As coisas de Deus, elas são entendidas, elas são conhecidas, elas são esclarecidas, de modo que Deus revela a quem quer e esconde-se de quem quer. Quando Jesus disse em São Mateus sobre os religiosos do dia, que estavam com dificuldades de entender quem ele era, o que ele era e o que ele veio fazer, porque aí está 3 perguntas básicas: o que ele era, quem ele era e o que ele veio fazer. Isso. Ele estava exatamente ali nos dias, há 2000 anos atrás, manifestando-se, dando-se a conhecer. O que ele veio fazer? Ele veio redimir. Redimir o quê? Ele veio comprar. Comprar o quê? Ele veio salvar quem? Quem estava perdido? Perdido é aquele que anda fumando, é aquele que anda bebendo, é aquele que anda jogando? Essa é uma condição de um perdido, claro.
É uma condição de perdido. Mas existem muitas pessoas que não fumam, que não bebem, que não jogam, que não adulteram e estão perdidos. E estão perdidos não é porque não fumam e não é porque deixou de fumar. Não. Estão perdidos porque o mistério da redenção, o mistério redentor, o plano salvífico de revelação, de redenção, não foi revelado a ele. Mas quando é revelado a mim, revelado a você, aquele plano de Deus, você agora não é mais um desconhecido dele, você agora é conhecido dele. Amém? Então, presta bem atenção. A salvação de Deus não é como a salvação da pregação denominacional. A salvação de Deus não é exatamente aquela salvação que é pregada na denominação. Faz chamada de altar. Quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa vem no altar levantando a mão. Oh, meu Deus, muito obrigado por esta alma que o Senhor acabou de salvar. Não. Deus não vai salvar ninguém. Deus não vai redimir ninguém. Tudo que ele tinha que redimir, tudo que ele tinha que salvar, já salvou antes mesmo que o mundo fosse formado. Amém, irmãos? Antes mesmo que o mundo fosse formado, antes mesmo que houvesse um átomo, o plano de Deus tinha sido feito antes que o mundo existisse. O que Deus está fazendo agora? O que Deus está fazendo hoje? Deus apenas está indo ao encontro daquele que se encontra ali. Deus está indo ao encontro daquele que se encontra no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Mas eu não creio nisso, está vendo? Você é um crente de igreja, tem que ser um crente da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus morreu antes que o mundo existisse. Pastor, o que é isso? Está escrito em Efésios capítulo 4, está escrito em Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 13. O Cordeiro tinha sido morto antes que o mundo existisse. Mas pastor, como morreu? O profeta diz: Deus tinha um grande plano na sua mente. Deus tinha um grande plano em si mesmo. Não havia tempo, não havia nada, não havia hora, não havia minuto, não havia nem a dimensão do tempo. Não havia átomo, não havia molécula, não havia nada além de nada. Deus existia por si mesmo. E Deus convivia com seus atributos, com seus pensamentos. Ele por si só, o grande Deus, o grande Elohim, o Deus conhecedor, um Deus que era onipotente, um Deus que era onipresente, um Deus que era onisciente. Deus tinha todas essas qualidades com ele sozinho, não podendo mostrar para ninguém, não podendo mostrar isso para ninguém, com ele próprio. Somente com ele sozinho. É difícil as pessoas hoje ver qualidades em você, mas você tem aquelas qualidades. Então como é que você faz para as pessoas saberem que você tem? Quando alguém lá fora diz: aquela mulher é uma boa senhora de casa, aquele homem é um bom pai de família, aquele homem é um bom trabalhador, aquele homem é um respeitador, aquele homem é educado. Veja bem, você não está dizendo, mas as suas qualidades colocou para fora e alguém enxergou. Amém, irmãos? Mas todo esse poder estava com Deus, mas ele não mostrou isso por ninguém, porque não tinha ninguém para mostrar isso. E isso estava somente nele. Ele era o grande Elohim, o grande Deus, o Todo-Poderoso, mas não tinha nada para mostrar seu poder. Ele era o grande curador, mas não tinha ninguém para curar. Era o grande salvador, mas não tinha ninguém perdido.
E isto antes que o mundo existisse, ele era Deus. Amém, irmãos? Antes que não houvesse nenhum anjo, ele não era nem Deus ainda. Porque a palavra Deus significa objeto de ser adorado. E não tinha ninguém para adorá-lo. E quando ele fez os anjos, ele passou a ser Deus. Porque os anjos o adoraram. Amém, irmãos? Porque Deus é objeto de adoração. E antes mesmo que ele fizesse qualquer criatura, ele não era nem Deus ainda. Porque ele não era adorado. Ele tinha esse plano em si, essa mente infinita de Deus. Deus tinha esse poder consigo mesmo. Ele tinha todos esses atributos nele. Esses atributos estavam todos nele, guardados nele. Porém não tinha ninguém para mostrar. É como se você formasse para professor e não tem ninguém para dar aula. É como você formasse para advogado e não tivesse ninguém para advogar. É como se você tivesse todas as qualidades e não tivesse ninguém para demonstrar ela. Assim estava Deus antes dos princípios, na fundação do mundo. Todas essas qualidades estavam em Deus, mas não tinha nada para ser demonstrado. Então foi quando Deus teve esse grande plano dentro dele. Deus queria sair daquele lugar, daquela zona na qual ele vivia. Ele queria sair daquela situação, daquela condição de estar sozinho com seus pensamentos e com seus atributos. Ele estava sozinho, convivendo com seus pensamentos. Antes de uma palavra vir na boca dele, era um pensamento primeiro. Antes que ele abriu a boca para falar, haja luz, ele convivia com seus pensamentos. Porque quando você expressa alguma coisa, antes de expressar, ela é um pensamento antes de expressar. Amém, irmãos? E Deus convivia com seus pensamentos. E os seus pensamentos eram seus atributos. Amém, irmãos? Em Deus estava uma grande fonte de salvação, mas não tinha ninguém perdido. Em Deus estava uma grande fonte de poder, mas não tinha ninguém para exercer esse poder. Em Deus estava essa grande fonte, mas não tinha nada para existir isso. Então o que Deus fez? Deus então, convivendo somente com seus pensamentos, ele então saiu dos seus pensamentos e disse uma palavra. Amém? E disse uma palavra. E qual é a primeira palavra que você vê na Bíblia? Qual é a primeira palavra que surge nas Escrituras? Qual é a primeira palavra que surge na Bíblia quando você compra e vai ler pela primeira vez? Gênesis 1, versículo 3. Haja luz, disse Deus. Amém, irmãos? Na Bíblia essa é a primeira vez que Deus diz alguma coisa. Antes dali você não vê nada. Mas do versículo 3 para frente você vê, haja luz e houve luz. Porque Deus nunca tinha abrido sua boca ainda para falar, porque convivia com seus pensamentos. Mas quando ele falou, aquilo veio à realidade. Amém, irmãos? Você crê nesse Deus, irmãos? Esse é o nosso Deus. Veja, não havia... Veja, antes de houver uma enfermidade, tinha que haver alguém que curasse essa enfermidade. Antes que houvesse um pecado, tinha que ter alguém para poder perdoar esse pecado. E isso tudo estava nele. Isso tudo pode saber para mim, pode ser para você, porque você pode estar doente nesta noite com um tumor, com alguma coisa. Mas você sabe que a Bíblia diz que ele já te curou. Amém, irmãos? Ele já está curado, você já está libertado pelo poder de Deus. Por que você fala isso? Porque foi Deus que falou. Amém? E se Deus falou, está falado. Você crê nisso, irmão? Aleluia! Então, Deus como é poderoso, Deus como é grande e poderoso, justo, juiz, ele é advogado, justo, juiz. Mas se ele for só bom, vai tratar só com os bons. Tem que ter algum mal para ele poder tratar também. Quem está entendendo, irmãos? Aí Deus disse, mas antes que eu faça qualquer coisa, eu vou primeiro criar os anjos. Vou criar os anjos. Vou fazer aqui uma separação de anjos aqui.
de diferentes qualidades para exercer cada um deles uma função. Aí ele criou primeiro quem? Ele criou primeiro os querubins. Criou primeiro os querubins. Porque Deus queria que tudo aquilo que fosse criado ali, queria que alguém protegesse. E o querubim quer dizer proteger. Mas proteger de quem? Quem está entendendo, irmãos? Proteger de quem? Deus se sentia ameaçado? Não, não tinha ninguém para ameaçá-lo. Ele cria o querubim, e o querubim significa protetor. Mas proteger o quê? Proteger o que Deus criou. Amém, irmãos? Então Deus fez o querubim para proteger o que Deus iria fazer na frente. Depois Deus criou os serafins. Outros serafins é outro tipo de anjo. É aqueles anjos que ficam só ali, ó, com suas asas cobertas no altar e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Depois criou os anjos. O que é anjo? É mensageiro. Aí ele criou os anjos. Aí não pense, veja bem, querubim é um anjo? É, mas é protetor, é o serviço dele. Serafim é um anjo? É, mas é para poder queimar incenso, é para orar, para ficar diante do Senhor. E anjo quer dizer mensageiro, é aquele que leva a mensagem. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? E ali ficou Deus. E Deus então fez um lugar para colocar esses anjos. E nesses anjos Deus escolheu um bem notório no meio deles e colocou o nome de Lúcifer. Oh, anjo de luz, brilhante, radiante, robusto. É alguém que se destacava, era um anjo que destacava dos outros anjos. Era o anjo mestrial, era o anjo que cuidava do louvor, era o anjo que cuidava da adoração, era o anjo que cuidava do culto. Era ele que chamava todos os anjos para adoração, diz o profeta. Era o anjo, era Lúcifer. Lúcifer chamava todos os outros anjos para adorar no Monte Sião. E aí, quando era hora de adoração, Deus saía da sua dimensão, entrava num corpo que chamava Miguel. Entrava num corpo chamado Miguel, e ali Deus tinha companheirismo com os anjos num corpo chamado Miguel, um anjo também. Porque Deus é Espírito, amém, irmãos? Amém. E ali estava Deus ali. Quantos milhares de anos ele ficou assim? Ninguém sabe. Quantos bilhões de anos ficou assim? Ninguém sabe. Porque não havia tempo. O tempo só conta quando há queda. O tempo só conta quando Adão cai. Quando Adão cai, quando Adão desobedece a Deus, aí começa o tempo. Ali começa o tempo. Mas antes de Adão cair, não havia tempo. Não se contava o tempo. Então quantos anos ficou isso no céu dessa maneira? Quantos anos, milhares e quantos anos não tinha tempo nesse tempo? Não havia tempo, não havia horas, não havia minutos, não havia segundos. Mas lá estava o céu, impactado com Miguel, impactado com Lúcifer e os anjos todos ao redor. Lúcifer, por sua vez, era o anjo que se destacava. Lúcifer, por sua vez, ministrava o louvor, diz o profeta, ministrava e todos os anjos cantavam, e aí Miguel aparecia. Quando Miguel aparecia, terminava o louvor, Miguel ficava aqui, ó. Miguel ficava à destra. Lúcifer ficava à destra de Miguel. Miguel então ficava entre os anjos. E Lúcifer aqui do lado. E todos os anjos, aquele séquito infinito de anjos que não podia ver que subia ali, todo mundo prestando adoração a Miguel. E Lúcifer já tinha feito sua parte, já tinha feito o louvor, já tinha feito tudo. E Lúcifer aqui do lado aqui, à destra de Miguel, e os anjos todos adorando Miguel aqui, e Lúcifer aqui só observando, cantando assim também, do mesmo jeito, mas lá dentro do coração, eu queria ser tanto ele. E Lúcifer aqui, irmão, eu gostaria tanto de ser igual a ele. E ele foi crescendo aquilo, e ele todo dia vinha com uma coisa ali, e aí ele fazia um culto, e balançava o culto, e balançava a reunião, e os anjos começaram a ter aquela afeição por Lúcifer também. Até então estava muito bem o coração de Lúcifer, até que Deus viu iniquidade no coração dele. Diz a Bíblia lá no capítulo 14 de Isaías, até que Deus viu iniquidade, Isaías 28. Você era protegido, você foi criado para isso, Lúcifer, ó filho da alma. Mas até que houve iniquidade no seu coração. E então Lúcifer pensou, olha, sabe de uma coisa? Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual. Olha o plano de Deus vindo, amém, irmãos?
Deus não podia tratar só com sua bondade, porque Deus é bom, amém, irmão? Mas ele tinha que colocar o outro lado. É igual, por exemplo, aqui, ó, Romanos 9. O oleiro tem poder para fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Enquanto não havia mal e não havia pecado, só havia honra, não havia desonra. Só havia bondade e não havia maldade. Como que Deus trata só com um? Deus tinha que tratar com os dois. Quem está entendendo, irmãos? Deus precisava mostrar seu poder para ambos os lados. Tanto para tratar da sua bondade, como tratar também da sua misericórdia, como também tratar do seu juízo. Então o plano de Deus estava vindo à tona, porque Deus não induz o homem ao erro. Deus não induziu Satanás a pecar. Deus não induziu Lúcifer a fazer. Deus não disse: Lúcifer, vai lá, moço, tenta fazer alguma coisa para o meu plano sair. Eu tô querendo mostrar meu poder, mas enquanto não tiver nada... Deus não ficou no ouvido dele induzindo ao erro, induzindo ao pecado, não. Deus permitiu que aquilo começasse, aflorasse aquela coisa toda. Da mesma forma, as pessoas que dizem ter o Espírito Santo, Deus não induz nós ao erro. Deus não te inspira a errar. Deus não te inspira a fazer o que é errado. Deus só te inspira a fazer o que é certo, amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Deus permitiu. E Lúcifer foi só vendo aquilo, mas Lúcifer foi criado para aquilo. Lúcifer foi criado para aquilo, para ele ser o que ele tinha que ser um dia. Demorou um tempo para manifestar? Demorou, mas ele tinha que ser. Judas foi manifestado da terra para ser o filho da perdição. Demorou um tempo? Demorou. 3 anos e meio, mas ele teve que manifestar o que ele tinha dentro. Os irmãos entendendo? Da mesma forma é hoje. Você está aqui para ouvir essa palavra. Você está aqui e está acompanhando. Até nesse momento você está manifestando ser um filho de Deus. Mas o arrebatamento não aconteceu ainda não. Mas no dia que o arrebatamento acontecer e você ficar para trás, ou você ir, mostrou quem você era o tempo todo. Amém, irmão? Ainda não é tempo. Tem pessoas que ainda precisam manifestar o que tem dentro ainda. E foi demorado. E foi indo. Deus permitiu. E aquilo foi subindo no coração de Lúcifer. Só subindo. Inveja. Foi subindo. De repente ele pensou: olha, se eu tiver uma porção aí de anjos ao meu lado, se eu tiver aí alguém aí que fique do meu lado, olha, Miguel vai ficar bem ruim com nós. Se eu tiver alguém aí, olha, eu já tô entrando na graça já de algumas pessoas, de alguns anjos. Tem anjo aí que está indo mais no culto por causa de mim do que Miguel. Já estou caindo na graça do povo, sabe? Eu estou caindo na graça dos anjos. Os anjos estão olhando para mim. Os anjos já tá de olho em mim. Já está colocando mais um olho em mim do que de Miguel. Já tem um bocado de anjo, já tem um bocado de anjo já. E Lúcifer já ganha a confiança dos anjos, e Miguel, que é o próprio Deus, só observando aquilo. Porque Deus não induz ao erro. Quem está entendendo, irmãos? Mesmo Deus sabendo que lá na frente aquilo vai acontecer, mas Deus não induz o homem a pecar. Vocês estão entendendo? Deus pode colocar a pedra no caminho de alguém, mas Deus não coloca a pedra na hora que alguém está caminhando. Ele coloca lá no caminho, e você vai no caminho. Se encontrar a pedra, se você desviar dela, tudo bem, mas se você tropeçar é outra coisa. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? E quando você vê pessoas, que eu senti de Deus de cortar meu cabelo. Quem foi que foi induzir isso? Porque eu senti de Deus de fazer aquilo outro, eu senti de Deus de fazer aquilo outro. Combina com a Escritura? Combina com a Bíblia? Porque eu senti de Deus de arrumar isso, de arrumar. Combina com a Escritura? Combina com a palavra? Porque minha pastora lá, minha diaconisa, falou que meu cabelo está muito grande, dá uma paradinha. Peraí, combina com a Bíblia? Combina com a Escritura? Quem está te inspirando a fazer isso? Quem está te induzindo a fazer isso? Deus não te induz ao erro. Porque eu fui orientado a não falar com aquele irmão. Quem te orientou? O Espírito Santo? O Espírito Santo não te induz ao erro. O Espírito Santo não te induz ao erro. O Espírito Santo te induz à palavra. Amém, irmãos? A fazer o que é certo. E Deus foi dando corda a Lúcifer. É igual o profeta disse: dê corda à vaca e você vai ver que ela vai embolar naquele dia. Tem pessoas que ficam assim: o pastor não prega, o pastor viu a irmã
de tal, vivendo dessa maneira. O pastor viu a irmã lá daquela maneira, sentada daquele jeito, com aquele corte lá, com aquela saia cortada. O pastor viu aquele esmalte na unha daquela irmã. O pastor viu aquela irmã com o cabelinho cortado na pontinha e não fez nada. O pastor não fez nada? O pastor não fez nada? Você quer que isso aqui vire uma denominação? E pega essa irmã e diz, fique no banco e fica 3 meses sem tomar ceia, irmã. Nós não somos denominação. A palavra sai daqui, sai de cima do púlpito. Nós estamos corrigindo a palavra, amém, irmão? Você crê nisso, irmão? O pastor está vendo o namoro errado daquele irmão, daquela irmã e não fala nada. Pera aí, gente, não é assim não. Não. É o Espírito Santo, por meio da palavra, que trata com a pessoa. Amém? E ela não é obrigada a acertar só porque eu disse não. Tem que ser o Espírito Santo para fazer isso. Ele não é obrigado a acertar só porque eu disse não. Só porque, irmão, o caminho é esse aqui, irmão. Olha aqui, olha. Se você não acertar isso aqui, ó, você vai direto para isso aqui, ó. É igual eu postei hoje, quer ver? No grupo aqui, ó, postei assim, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O ímpio pode até viver sem Jesus, desfrutar e gozar de todos os prazeres neste mundo e até ir para a cova, cemitério, feliz. Porém, 1 minuto no inferno o fará esquecer de toda a alegria momentânea que viveu na terra. Um só. Vive a vida toda regalada. Vive a vida toda exuberante. Das delícias, dos prazeres e assim por diante. Mas 1 minuto no inferno, ele muda toda a sua concepção que tinha aqui em cima da terra. Então o pastor diz, ó, irmão, está errado, irmão, está errado, não faça isso. O que o pastor quer? O pastor quer o seu bem. Como nós explicamos quarta-feira, sábado ontem, em Betinho Tabernáculo, quando Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, que estava cheia de problema. No capítulo 13, Paulo diz, eu escrevi duro com vocês. Não pense que quando eu for aí, vou pedir desculpas, porque eu falei em Cristo com vocês. Não pense vós que eu vou chegar e pedir desculpas para vocês, porque eu chamei a atenção em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então a gente está falando, mas o irmão e a irmã não tem que fazer porque eu disse. Tem que fazer porque o Espírito Santo convenceu ela a fazer. Amém, irmão? É o Espírito Santo que convence. O pastor pode vir aqui e falar, é coisas do Espírito Santo, mas não é ele que tem que te convencer, é o Espírito Santo que tem que te convencer. É o Espírito Santo que tem que te convencer. Pastor, tá certo, mas fulano de tal continua na igreja errada, e deixa o Espírito Santo convencer, meu irmão. Se ele não convencer, mas ele continua indo, pastor, mas ela continua indo, deixa ela ir, irmão. A igreja está aberta, deixa adorar a Deus. Mas o pastor está daquele jeito, deixa o Espírito Santo convencer, irmão. Mas pastor, se ela não consertar, vai ficar aqui para grande tribulação. É porque não consertou, irmão. Vai perder arrebatamento, é porque não consertou, irmão. Mas o tempo que estava ali para mostrar que tinha que consertar. Os irmãos estão entendendo? Amém. É assim. Então, às vezes tem irmão que fica em casa, não vem no culto só porque está errando um pouquinho. Deixa eu ver com o Espírito Santo entrar, você não vai errar não. Mas não é por causa disso que você tem que faltar no culto, não. Venha para Deus te libertar, amém, irmão? Amém. Venha para Deus te libertar. É a palavra que liberta. O pastor falou sobre roupa, o pastor falou sobre isso e tudo mais, eu não vou voltar não, porque tem que para ser isso, tem que ser isso. Não, você continua vindo ouvindo a palavra, porque você não tem que mudar porque eu disse não, mas se o Espírito Santo entrar, você vai mudar, amém, irmão? Maravilha, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha para você ver. Lúcifer estava entrando dentro de uma vontade permissiva de Deus, aonde a vontade permissiva resultaria na vontade perfeita de Deus lá na frente. Quem está entendendo? Alguém poderia dizer assim, coitado, desculpa a palavra, coitado de Judas, se ferrou quando vendeu Jesus por 30 peças de prata. Sabe uma coisa? Jesus não merece isso.
Ele não merece isso, não. O que ele fez tanta coisa boa, curou os enfermos, libertou os cativos, curou os cegos, ressuscitou os mortos. Ele não merecia isso, não. Merecia sim. Porque se ele não fizesse isso, eu não estaria aqui. A vontade permissiva de Deus na vida de Judas trouxe a vontade perfeita. Amém, irmãos? Trouxe a vontade perfeita. Se Jesus não tivesse ido lá, nós não sabíamos o que era graça, não sabíamos o que era salvação, mas ele foi lá, amém, irmão? Jesus não quer esse tipo de crente que olha para um presépio e vê o menininho Jesus, depois olha para um crucifixo, todo ele lá amarrado, lá saindo sangue na mão. Oh, meu Deus do céu, que coitadinho. Não, ele não quer esse tipo de fé. Ele não está mais cravado na cruz. Ele não é um bebezinho na manjedoura. Ele é Deus, a deidade está no teu coração. Ele desceu do céu. Ele está em você. Aleluia! Deus quer que você tenha tristeza por Ele? Olha o que ele falou para as mulheres. Não, que ele estava subindo com a cruz lá. E as mulheres, coitadinho, oh meu Deus. Jesus parou um pouquinho e disse, mulheres, chora por vocês mesmas. Chorai por vocês. Eu vou ali e morro e ressuscito no terceiro dia. Quem prova que vocês ressuscitam? Quem prova que vocês ressuscitam? Eu vou e ressuscito. Ele provou que era Deus. Amém, irmão? Ele provou que era Deus. Por isso que ele não tem que fazer mais nada, porque já fez. A cura é sua. A salvação é sua. A libertação é sua. Mas por que eu continuo mentindo, pastor? Por que eu continuo usando essas roupas de ímpio, pastor? Porque você não reconheceu ainda. Mas o dia que reconhecer, a coisa acabou. Aí o que ele fez? Aí Deus, antes que uma ação pudesse criar uma reação, porque reação ela só pode ser criada através de uma ação. Não pode haver reação se não houver uma ação. Então Deus não podia reagir se não tivesse uma ação primeiro. Deus não podia provocar uma ação. Deus trabalha dentro da reação. Então Lúcifer agiu primeiro. Ele agiu querendo ser Deus igual a Deus. O pecado não começou na terra. O pecado começou no céu. Quando Lúcifer e seus anjos batalharam contra Miguel lá no céu. Então o pecado não começa no céu. Na terra. Começa no céu. Na terra é a continuidade da batalha que houve no céu. Houve uma batalha grande no céu. E a batalha continuou na terra. Mas em outro campo de batalha. Na mente dos homens. Sim, na mente dos homens. Porque Deus colocou diante do homem um poder que só o homem tem. É o poder do livre-arbítrio. Pastor, então eu posso escolher se sou salvo ou não, porque eu tenho o poder do livre-arbítrio. Sim, você tem. Mas antes que você escolha sim ou não, antes disso, Deus sendo Deus, sabe o que você vai escolher? Você tem o poder de escolha. Você tem o poder de livre-arbítrio. Deus coloca diante de você a palavra. Ele colocou Adão. Adão, aqui é sua casa. Aqui é sua terra. Aqui é seu lar. Tudo que você obtém, obtém de mim. Tudo que você terá, terá de mim. Seja feliz aqui, Adão. Aqui você tem vida eterna. Adão estava triste porque observava todos os animais que estavam andando em dois. Ele viu que todos estavam ali de par em par e se sentiu só. Deus aí, tudo bem, Adão, vou te dar uma companheira. E deu para ele uma disjuntora. Vive aí, Adão. Tinha lá no centro do Éden o quê? Uma árvore e outra árvore. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Quem era a árvore da vida? Era Cristo. Ele é a vida. Amém, irmãos? E a árvore da ciência do bem e do mal, que era quem? Que era aquele que tinha descido do céu.
que tinha sido expulso do céu. Alguém pergunta, mas pastor, por que o diabo foi direto para o Éden? Porque não tinha outro lugar na terra para ir. Porque tudo era Éden, não tinha pecado ainda na terra. Quem está entendendo, irmãos? Porque não tinha outro lugar para ir, porque foi direto da terra, foi direto para o Éden. Porque não tinha outro lugar para ir, porque não tinha pecado ainda. E ele estava no Éden, foi colocado lá. E Deus disse, olha, Adão, você tem o poder da livre escolha. Você escolhe. Eu te coloco aqui para obedecer-me, mas você pode escolher não obedecer. Você tem a livre escolha. Você pode escolher. Assim como tem pessoas sentadas aqui nessa noite. Você pode escolher. Depois de ouvir um bom sermão, depois de ouvir a palavra, você escolhe se você vai ser melhor ou pior. Você escolhe se você vai adiante ou freia. Você escolhe se vem mais uma vez ou se não volta nunca mais. É as nossas escolhas, é as nossas atitudes. E as nossas atitudes e as nossas escolhas estão escritas em uma seção do livro, chamado Livro da Vida. Mas na outra seção do livro, que é a da vida do Cordeiro, Deus sabe quem você é. Ele sabe que você é um salvo, amém, irmãos? Então há dois livros, um livro da vida e o livro do Cordeiro. No livro da vida está todas as nossas ações, desde quando nós nasce até quando nós morremos. No livro da vida do Cordeiro é aquele trato que Deus te dá antes da fundação do mundo. O livro da vida é o trato que você começa na terra. No livro da vida Deus viu que Adão caiu, mas no livro da vida do Cordeiro Adão é redimido. Amém, irmãos? Você entendeu isso, irmãos? No livro da vida nós temos todas as nossas ações. O profeta diz, quando você nasce na terra, um bebezinho, o médico vai tirar você e de cabeça para baixo dá uma palmadinha. Um espírito entra em você e torna-se fôlego de vida. Um espírito da parte de Deus entra em você, porque se não entrar você não tem vida. Nós temos corpo, alma e espírito. O que é a alma? A alma é a natureza desse espírito que Deus acabou de colocar. Certo, irmãos? Então quando você nasce, todos os seus atos e obras é colocado numa seção do livro, chamado livro da vida. Não interpretem, não embolem, não embaraçem os dois livros. Há um só livro, porém dentro do livro tem duas seções. Livro da vida e livro da vida do Cordeiro. Amém, irmãos? Então no livro da vida está toda a sua vida aqui na terra, que Deus olhou cada ação, cada coisinha que você fez, mal ou ruim, boa ou não, está tudo nesse livro. Porém, Satanás só pode nos atacar nesse livro, chamado livro da vida. Ele só pode nos atacar nesse. Nesse livro ele tem acesso, porque ele te coloca enfermidade, ele te faz errar, ele te coloca doença, ele te faz pecar, e assim por diante. Mas mesmo estando com você nesse livro, como você tem dentro da sua alma uma eleição no livro da vida do Cordeiro, você pede perdão, você volta atrás, você volta de novo, amém, irmãos? Você volta, Deus não deixa. Esta é a revelação. Deus é maravilhoso. Você sabia que no livro da vida o diabo pode mexer nele, mas no redenção ele não pode? Por isso que ele ataca de todos os lados, porque ele não sabe quem é quem. Ele mexe com o livro da vida, coloca injeção, coloca enfermidade em você, derruba você, faz você pecar aquela coisa toda, e você diz que é cristão, você diz que é aquilo todo, e te acusa diante de Deus. Sim. Aí o diabo vem com o livro aqui, ó, aqui ó, as ações dele aqui, o livro da vida. Sim, eu sei, desde o princípio eu vi tudo isso aí, mas a minha eleição, a minha oficiência fez ele redimido. Amém, irmão? Satanás, você está me mostrando no livro da vida ele pecando, não está? Observa um pouquinho, lá na frente ele volta atrás e arrepende e volta de novo para o plano perfeito. Amém, irmãos? Esta é a maneira, Deus faz isso. Você crê nisso, irmãos? Aleluia. Não vai dar não, mas é muita coisa. Não vai dar nem para chegar onde tem que chegar. Não vai dar, é muita coisa. É muito profundo. Aí Deus sendo Deus, Ele não te escolhe hoje sabendo que vai te perder daqui a 10 anos. Ele não seria Deus. Que Deus é esse que te escolhe hoje sabendo que você vai perder daqui a 10 anos? Esse não é Deus. Ele é infinito, Ele conhece o fim, princípio, meio e fim. Como é que Ele te escolhe aqui sabendo que vai te perder daqui a um dia? Esse não é Deus. Ele conhece todas as coisas.
Amém? Então Deus, com a sua onisciência, olhando lá para o infinito do futuro, entre uma brecha da cortina do tempo, Deus abre um lapso no tempo, que era uma dimensão em que eu viveria depois na frente. Ele abre uma brecha no tempo e vê lá no tempo tudo o que eu fiz. Aí Deus, a sua onisciência, faz ele ver isso por prévio conhecimento. Então ele disse, então esse eu escolho. Aí ele abre uma brecha no tempo e vê outra oposição. Esse aqui rejeito. Porque ele conhece o princípio, meio e fim. Não é porque você quis, não é porque você quer, é porque é a graça de Deus. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Então aí está tudo no livro. Está tudo no livro. Agora presta atenção. Tanto o eleito predestinado está com o seu nome na seção do livro da vida do Cordeiro e na seção do livro da vida. Então o predestinado no livro da vida do Cordeiro cai no segundo livro, que é a segunda seção do livro da vida. Cai, é perdido. A herança perdida. Satanás pegou esses filhos e colocou na loja de penhores, diz o profeta. Dívida. Esse povo está em dívida com Deus. Havia uma dívida muito grande que Abraão não podia pagar, que Moisés não podia pagar. Havia uma dívida, porque Deus, Satanás, colocou nós na casa de penhores. Estávamos com uma dívida muito grande para Deus. Então foi somado tudo, soma, e ninguém pode pagar esse preço. Não há vida que pague. Mas Deus pagou com a sua vida, amém, irmão? Ele pagou com a sua vida. Ele é Deus. Aí, aqueles que caem junto com aqueles que também caem no livro da vida, redimido. Porém, quando Jesus vem para pagar a dívida, que estava todos no penhor de Satanás, presta atenção, ele vem buscar e salvar só aqueles que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ele só vem buscar e salvar todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes que o mundo existisse. Naquela seção do livro. Porém, na seção do livro da vida também pecaram, caíram. Todos pecaram. Destituídos estavam perante de Deus. Todos. Então Deus coloca tanto o ímpio como o redimido na mesma bacia, na mesma balança. Porém, um é redimido e não sabe. E um está perdido, porém não sabe. Nem mesmo as suas ações mostram a perdido. Você sai por aí agora e vê as pessoas enfiadas na cachaça, na maconha, no cigarro, no bar, na boate. Pergunta para você, está perdido? Não sinto. Eu não sinto, estou curtindo. Eu não sinto que estou perdido. Deus colocou todos no mesmo ambiente. Está entendendo, irmãos? Mas quando a palavra, aquela grande águia, Deus vem buscando o que ele perdeu, aí a palavra vem no seu coração, você sente que você estava perdido. Amém, irmãos? E que agora você foi encontrado. Amém, irmãos? Aí você sente que estava perdido. Aí o que Deus faz? Deus, na sua mente infinita, escreveu o nome de cada um no livro da vida do Cordeiro, que deveria ser a noiva especial com seu próprio sangue. Esse sangue se torna uma semente que vem no espírito dessa pessoa que vem no mundo. Esse espírito que entra num corpo moribundo que deveria ser redimido ao encontro da palavra que viria depois. E aí você ouviu o evangelho, o espírito concordou com a palavra e você está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus. Aleluia! O profeta disse que Deus, quando fez o grande plano, ele rasgou um papel. Uma parte ficou com ele e a outra parte se perdeu. Na lavanderia chinesa, lá dos Estados Unidos, na década de 40, eles não tinham maquininha, sistema eletrônico, como nós temos hoje, que é tudo no cadastro CPF, aquela coisa toda, não. Sabe o que eles faziam? A pessoa levava um terno, levava uma camisa para lavar na lavanderia. O que o chinês fazia? Pegava um pedaço de papel e rasgava assim, ó. Uma ficava com ele e a outra ficava com você e você levava. Tal dia você vem buscar o terno, mas traz o papel, porque tem que encaixar direitinho como foi rasgado. Tem que encaixar. A parte que ficou com Deus estava com ele. A outra parte estava no mundo. Porém, Deus não é um como nós que não sabe onde está a sua herança. Ele sabia onde estava. Porém, tinha que vir na era certa, no tempo certo. O que Deus faz? Assim como tudo veio através da sua palavra, todos os seus filhos deveriam vir através da sua palavra.
Tudo veio por causa da palavra. Céu e terra por causa da palavra. Deus fez um filho também através da palavra. E como é que o filho deve voltar de novo? Ouvindo a fé vem pelo... Então os eleitos estavam tudo ali. Em cada era Deus enviou a mensagem. Aí o eleito está ali, nem sabe que é eleito, nem sabe que é destinado. Mas ele está carregando uma sementezinha, uma parte do contrato ali dentro dele. E quando Deus vem com a mensagem, aquilo vem na alma dele, encaixa e diz: isso é Deus, é isso que eu procuro, é isso que nós estamos aqui essa noite, amém, irmãos? Essa mensagem casou com a minha fé, casou com o meu entendimento, casou com o seu também, irmãos. Aleluia. Deus não perde ninguém, irmãos. Ah, graças a Deus. O pastor hoje me ensinou que eu sou salvo antes da fundação do mundo. O pastor me ensinou que eu já sou salvo. Não preciso nem do altar, não preciso fazer nada. Não. O devocional diz: quem quer ser salvo essa noite? Opa, que negócio é esse? Eu quero. Ô anjo, escreve o nome dele no da vida. É assim? Está escrito? Não se escreve na hora que vem, não. Não é assim, não. O pastor disse que eu sou salvo, eu sou predestinado, eu sou eleito e eu posso fazer o que eu quiser. É isso? Eu posso vestir o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ver o que eu quiser, eu posso ouvir o que eu quiser. Claro que você pode ouvir o que quiser, fazer o que você quiser, você é livre. Há um livre-arbítrio para você fazer o que quiser. Mas o profeta diz: quem é chamado por Deus, escolhido por Deus, não faz o que quer e nem ouve o que quer. Mas quando ele é dirigido por Deus, faz o que Deus quer que ele faça. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Qual é o pai, qual é a mãe que quer que seu filho faça o que o vizinho diz para fazer? O pai e a mãe quer que seu filho e sua filha façam o que ela diz para ser feito. Assim somos nós. Se somos filhos de Deus, nós queremos é que Deus fale conosco para nós fazer o que deve ser feito. E não o vizinho, nem ninguém, e nem o diabo, nem o inferno. Mas Deus falando. Amém, irmão? Você crê nisso, irmãos? Aleluia. Sabe por que eu disse isso? Sabe por que eu disse isso? Porque no inconsciente você obedece sem saber. Sem saber. E você sabe que não obedecendo tem uma punição cá atrás. Quer ver? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Eu estou andando com meu carro, meia-noite, na avenida. Em 2 semáforos atrás, a luz amarela estava intermitente. Pode passar. Mas lá na frente tem um sinal vermelho. Eu paro o meu carro, ninguém mandou. Não tinha um soldadinho. Não tinha um homem falando: para. Mas por que eu parei? Só porque uma luz vermelha mandou parar? Inconsciente. Você faz aquilo. Vocês estão entendendo, irmãos? O inconsciente você obedece. Inconscientemente você obedece. Vira à direita, vira à esquerda. Não suba aqui, não toque aqui. Você inconscientemente obedece. Quem enfrentou a pandemia, você sabe. Tinha um lugar que você podia sentar antes e podia. Agora você não pode sentar. Você não senta por obediência. Existe uma obediência inconsciente que você já obedece sem ninguém ter falado. Agora, se inconscientemente nós fazemos isso em obediência, e aquilo que nós fazemos conscientemente, que Deus fala. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que Deus fala. Se o que Deus não disse, você obedece, quanto mais aquilo que Deus disse. Deus não disse para você parar no sinal vermelho. A lei humana disse. Aí você obedece a lei humana, está obedecendo a Deus. Mas Deus não disse. Mas eu inconscientemente obedeci, parei o carro na hora, porque tem um sinal dizendo: pare. Mas tem boca no sinal? O sinal não tem boca, mas está falando para parar. Inconscientemente. Não toque nisso. Está lá escrito, tem lá um xizinho lá de uma caveira. Você não pode tocar aqui, você não pode tocar. Porque tem alguma coisa aqui. E inconscientemente você vai obedecendo. Pise aqui, pise por lá, não pise aí, está molhado. E você vai inconscientemente estar obedecendo. Se as coisas que Deus não disse, você obedece inconscientemente. E as coisas que Deus disse? Quem está entendendo, irmãos? E aquilo que Deus disse. Amém? É igual eu estava falando com o irmão Jorge na hora que nós estávamos vindo, de Igarapé.
eu fiquei assim meio chateado. Chateado não, fiquei assim chateado, mas recluso, né? Foi semana passada, dia de Santa Ceia, lá em São Azevedo, meu menino. Meu menino no sábado começou a ter uma alergia, né? Tosse aqui, garganta aqui, começou. A minha esposa olhou na garganta, ih, tá começando a envermelhar. Aí ele falou, é por isso que eu tô sentindo meu corpo assim mole, e a garganta dele estava inflamada, porque quando você inflama a garganta, você começa a perder energia, porque aqui as glândulas, aquela coisa toda, hormônio. E aí, tô meio cansado, meu corpo tá meio assim, meio ruim, mas papai, eu acho que não vou no culto hoje não. Dia de Santa Ceia, hein? Dia de Santa Ceia, isso domingo. Falei, tá bom, filho, pode ficar aí. Ele foi e ficou. Aí cheguei do culto, depois da ceia. Ei, meu filho, pai, tá do meu jeito. Eu continuo. Tá bom. Mas tá dando aí pra ficar. Tá, não, tá normal. Tá. Aí levantei 3 da manhã de novo. E aí, meu filho? Pai, tá do meu jeito. Quando foi 5:30 da manhã, cadê meu filho? Foi trabalhar. Deus disse para ele ir na igreja, mas Deus não disse para ele naquele dia ir trabalhar lá. Ele tinha uma lei para cumprir aqui na terra. Ou seja, César é mais obediente do que a Deus. Ou seja, a mesma dor que ele tinha no domingo para ir para a igreja, é a mesma dor que ele tinha, mas tinha que estar lá no serviço, 5:30 bater cartão. Porque tem que obedecer César. César tem que ser obedecido mais do que a Deus. Aí tem, irmão, porque você não foi nascer hoje? Pastor, eu tava com dorzinha de cabeça, minha cabeça estava doendo assim um pouquinho. Aí eu fiquei, sabe, eu não fui não, sabe? E amanhã você vai trabalhar? Vou ter que estar lá, senão eu pego o dia, tá vendo? Agora, oh meu Deus do céu. Com a mesma situação, mas vai ter que bater o cartãozinho amanhã. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí quando eu fui procurar 5:30, já era, vi. Aí eu pergunto, pai, ainda continua ainda. Mas tá trabalhando, né? Tô, pai, tem que trabalhar. Mas por que você não vai no culto? Tá do mesmo jeito? César me pune com 3 dias. E Deus te pune como? Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, Deus não tira o melhor de mim quando eu estou bom, não, irmão. Deus tira o melhor de nós quando está tudo ruim. Você nunca viu na Bíblia Deus tira o melhor do melhor. Deus tira sempre o melhor do que é ruim, do que está ruim, sabe? Deus não tem prazer em ninguém que está ali lá caído lá, mas tem prazer naquele que está tentando levantar. O profeta diz, tem pessoas que vêm aqui no culto cansado, viajando, pega seu carro, atravessa neve, rodovia gelada, neve caindo, com seus filhos no colo, vem de charrete, atravessa a montanha e vem aqui, e vocês não sabem o tanto de bênção que eles recebem. Se não há sacrifício, não há bênção. Tem que ter sacrifício, amém, irmão? Ontem eu preguei com dor de dente. Hoje eu estou pregando com dor de cabeça, os olhos doendo, dente doendo, a garganta doendo aqui, nariz doendo. Meu negócio é com a palavra, amém, irmãos? Calma aí, Satanás me deu um golpe assim para me cair de vez, não. Deixa ele me dar um golpe bem dado, aí sim, aí é outra coisa. Mas enquanto tá só com um soquinho, eu vou te colocar um resfriadinho aqui, rapaz. Uma dorzinha de garganta pra você aqui. Eu vou te colocar isso aqui, um probleminha aqui. Enquanto tá só dando aquele soquinho aqui, ó, eu vou com um socão aqui forte com Jesus Cristo. Amém, irmão? Deixa eu dar um soco forte. Puxa vida! Que é isso? Que crente é esse? Derrubei seu celeiro, matei seus boi, matei suas ovelhas, matei tudo, matei até seus filhos, e ele continua do mesmo jeito? Jó, depois toca no corpo de Jó e fere da cabeça aos pés, e tira a saúde de Jó, tira a força de Jó, e Jó ainda continua firme, glorificando a Deus, amém, irmãos? Satanás estava derrotado de todos os jeitos. Vamos ficar de pé, não dá para nós ir mais não. Tinha muita coisa para você estar aqui na mensagem. Amém? Os irmãos entenderam, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 11.
Agora, é claro que eu estou me poupando nos dias de culto, por causa que a gente tem tanta coisa para poder resolver financeiramente falando, os irmãos sabem, rádio caro, energia cara, um monte de coisa. Então estou me poupando um pouquinho na gasolina, essas coisas assim, para poder economizar mais, para poder sobrar mais, para a gente poder arcar com as despesas mensais que a gente tem. 1 Coríntios 11, verso 23. Amém? Vamos para a Santa Ceia agora, com pão asmo, vinho e lava-pés. Deus abençoe nossos visitantes que estão aqui nessa noite. Deus abençoe, esqueci de cumprimentar a todos. Deus abençoe vocês. Tem uma irmã aqui, uma moça aqui, uma jovem aqui. É parente da irmã, é filha, é prima, é sobrinha. Hã? Sobrinha. Né? Tem o Moisés ali que está sumido também, mas Deus deu um livramento para esses dias. Deu, Moisés? Deu um livramento muito grande aí que Deus fez na vida de Moisés ali, ó. Tem ali também, ali, ó, a Eliane também ali, companheira do irmão Rafael ali, também que está conosco ali. Deus abençoe a Eliane também. Sejam bem-vindos. Desculpa eu não ter falado antes, mas tem a mãe da irmã Lúcia que está ali, da dona irmã Lourdes está ali, que é a mãe da Ana Paula que está internada, está recuperando, graças a Deus. Continue os irmãos orando por ela, nós estamos orando. Deus abençoe vocês. Olha, eu vou dizer para vocês, existe muita coisa, muitos lugares bons para estar nesse momento, mas esse aqui agora é o melhor lugar que tem. Esse é o melhor lugar que tem aqui agora. Ah, pastor, mas eu não vejo poltronas aqui, sofá bonito, não vejo ventilador, não vejo ar-condicionado, os bancos é duro, cadeira fica rangindo, mas é o melhor lugar porque é a palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discerne do corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora a escritura para o lava-pés. Lava-pés. Se você está nos visitando pela primeira vez aí no caso das irmãs, vocês nunca viram a Santa Ceia bíblica e apostólica, com pão asmo e vinho e lava-pés, vocês vão ver hoje. Amém? Vocês vão ver hoje. Nossos visitantes que estão aqui nessa noite. São João 13, verso 4. A escritura por lava-pés. São João 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes aqui, irmão, não é vestido não, tá? É a roupa de cima. Na Palestina é assim, eles usam a roupa de cima, que é aquela roupão, e tem a roupa de baixo. Então Jesus tirou a roupa de cima, e a roupa de baixo não. Tirou as vestes, e tomando a toalha, cingiu-se. Colocou aqui, ó, na cintura, cingiu-se. E depois colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Agora prestem atenção, visitantes. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça? Jesus disse: não. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Essa limpeza aqui não é a limpeza de sabonete, né? Não. Limpos aqui através da palavra, amém, irmãos? Limpos através da palavra que ele pregou, 3 anos e meio de ministério. Mas ele disse: nem todos estáis limpos, por causa de Judas. Falando de Judas Iscariotes, porque ele era o filho da perdição. Ele era um diabo. Mas nem todos. Veja bem. 11. Porque bem sabia ele quem havia de trair. Falando de Judas. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés e tomou suas vestes, assentou outra vez à mesa, disse: agora vocês entenderam o que eu tenho feito? Vós me chamou mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou o Senhor e mestre. Amém, irmãos? Amém. Só há um Senhor e mestre. Só há um Senhor, só há um Deus. E Ele é Deus. Amém? Amém.
Ele não é a segunda pessoa da trindade, como diz as denominações, não. Ele é o primeiro e o último. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. Amém? Vós aqui não é somente o grupo ali, vós aqui é todos. Amém, irmãos? Porque essa é a igreja de Cristo. O cristianismo prega isso. Alguém disse, mas isso aí só foi nos dias de Jesus, foi um sinal de humildade. Então vamos lá na Bíblia. Abre sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 10. Uma vez eu debati com um teólogo na rádio por causa disso. Ele pensou, não, aquilo foi um sinal de humildade, Jesus lavou os pés porque era sinal de humildade. Não. 1 Timóteo 5, versículo 9, 68 anos depois de Cristo. Paulo prega para Timóteo, 68 anos depois. Olha aqui, 9. Paulo falando sobre as viúvas. Sobre as viúvas. Ajudar as viúvas. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Até a lei usa isso. E só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade e se lavou os pés dos santos. Amém? E se lavou os pés dos santos. Não é os pés das imagens não, tá? Não é os pés das imagens não, é os pés dos santos. Santos aqui são pessoas, são cristãos. Amém, irmão? E se lavou os pés dos santos. Pronto. Se não lava, não tem parte comigo. Não, Senhor, não vou lavar. Então não tem parte comigo. Então nenhuma igreja aí fora que não lava os pés no dia de Santa Ceia, não tem parte com Jesus. Tem que lavar. Amém? Porque é a comunhão para se dar a comunhão. Amém. Muito bem. Vamos orar. Aqui é o vinho, não é suco de uva, como alguns aí pregam, coloca suco de uva. Não, é vinho mesmo. Vinho tinto seco. Não é suave, porque suave tem a adição de açúcar, né? Aí já fermenta. Aqui o fermento é da própria uva. Por isso que é o vinho, não é suco de uva. Aqui é o pão asmo. Pão asmo. Não é pão de padaria, pão sovado, pão de sal, não. É pão asmo, pão feito com farinha sem fermento, que é amassada pelo sacerdote, pelo pastor, não é assado pelo pecador lá na padaria, falando do Flamengo, do Cruzeiro, da novela, nada disso não. É o sacerdote em oração, fazendo pão asmo para partir o pão para a igreja. Amém, irmão? Como a Bíblia ensina, como era na Bíblia. Aleluia. Sem fermento, porque fermento não pode ter pecado no corpo de Cristo. E o pão representa o corpo de Cristo. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está esse pão e esse vinho que representa o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Abençoe nossos irmãos que irão tomar a ceia nessa noite. Abençoe cada um, Pai. Que este pão que simboliza o teu corpo e esse vinho que simboliza o teu sangue possa fazer com que nós tenhamos comunhão com o Senhor nesse instante por causa da palavra. E eu peço, Senhor, que abençoe cada um, Senhor, nessa noite. Que a graça do Senhor, a graça salvadora, curadora, possa libertar cada um nessa hora. No poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Assentai-vos. Os irmãos que não tomaram a ceia, mas que já tomaram em sarzeto, não precisam tomar hoje. Só os irmãos que não tomaram ainda a ceia, pode vir na frente e tomar. Irmã Elza, pode vir. Irmã Elza, irmã Miriam, irmão Rogério, os irmãos que quiserem, irmão Mauro, irmã Jorge de Igarapé, irmã Luzia de Igarapé, Raimundo, já tomou, Raimundo? Não, Raimundo não tomou. Mauro, irmão Rafael, fica à vontade, tá, irmão Rafael? Fica à vontade. Ficou fundo, hein, irmão? Aleluia. Amém? Os outros continuam sentadinhos, em ordem, não conversando, respeitando o seu irmão que está na fila tomando a ceia.
cantar um hino aqui, depois o irmão Pedro vai cantar um hino. Tu me amas? É. Bom, assim que os irmãos terminar, já pode os irmãos bater arrumar a mesa aqui, a bacia, os irmãos aqui, as irmãs aqui. Eu que pensava ser forte, que iria com Cristo até a morte. Eu que era um pescador, dono de mim era o meu Senhor. Mas um dia mudou toda aquela minha rotina. De pescador de peixes, eu fui chamado para homens pescar. E foi o tempo passando e aquele dia triste chegou. Vi o meu mestre sofrendo, eu não fiz nada e o galo cantou. Tu me amas, tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Pode começar. Tu me amas, os irmãos aqui, as irmãs aqui. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, canta, irmão. Tu conheces o meu coração. Eu te amo. Há nos dias de hoje pessoas que negam a realidade. Dizem que amam Jesus, mas seguem de longe, negando a verdade. Esta pergunta te fere, olhe para dentro do teu coração. Olhe nos olhos de Cristo, recebe, amigo, o meu perdão. E esta pergunta será a mais fácil de responder. Diga: Jesus, eu te amo, e Ele virá te reconhecer. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Eu te amo. Amém. Irmão Pedro, pode cantar. Pedro, pode apresentar. Glória. Amém? Glória. Deus abençoe os irmãos. Amém. Estamos terminando. Muito em breve eu irei para muito longe, bem distante das angústias deste mundo, onde as lágrimas que molham o meu rosto nunca mais terei que enxugar.
onde o descanso ali espera, onde a vida nunca se encerra. Voarei além dos céus, além das estrelas, voarei alto como águia, com asas de anjos voarei, voarei em direção da minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor lá em Sião. Voarei além dos céus, além das estrelas, voarei alto como águia, com asas de anjos voarei, voarei em direção da minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor lá em Sião. Ansioso eu espero este dia, onde muitos que já foram vou rever. Sei que este dia não vai demorar, os sinais já anunciam sua volta. Ah, como eu quero ir para um novo lar. Ah, como eu quero meu Jesus encontrar. Voarei além dos céus, além das estrelas, voarei alto como uma águia, com asas de anjos voarei, voarei em direção da minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor. Voarei além dos céus, além das estrelas, voarei alto como uma águia, com asas de anjos voarei, voarei em direção da minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor lá em Sião. Amém. Lá em Sião. Glória a Deus. Vamos a todos, graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Creio que todos já tomaram seus, irmãos. Vamos então terminar. Vamos terminar com o hino. Nós irmos aos nossos lares, né? Nossas casas. Creio que cada um de nós somos ricamente abençoados. Você se sente assim, irmão? Eu
me sinto assim, eu me sinto recompensado. Quando você se sente recompensado, você se sente aliviado, né? Então, se nós não sentimos assim, não tem uma coisa errada conosco. Então, temos que ter essa certeza no nosso coração, na nossa alma. Ele venceu por mim. Agora eu vou fazer uma pergunta para você agora. Para cada um de vocês que está aqui sentado. Onde estavas tu quando Deus fundava a terra? Onde estava? Onde você estava quando Deus estava criando tudo? Foi a pergunta de Deus para Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus jubilavam, sei que estava junto a Ele. Vim da eternidade, estou voltando para a eternidade. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, ó pé, Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vim. E nada poderá me separar-me desse amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. A noiva palavra. A noiva palavra já estava lá no princípio com Ele, e o Logos que se desprendeu de Deus, um dia a carne se fez, do seu lado ferido jorrou água, sangue, espírito, e a vida eterna voltou aos seus filhos redimidos. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, e Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vim. E nada poderá me separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. E o livro se abriu, Ele venceu por mim. E o livro se abriu, Ele venceu por mim. Bem forte. Ele venceu por mim. Bem forte. Ele venceu por mim. Por isso que você bate palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Senhor nosso Deus e Pai, abençoe teus filhos a voltar agora para os seus lares, suas casas, Senhor. Que eles voltem regozijando no Espírito. Que esse culto possa terminar em suas casas, meu Pai. Durante o dia no trabalho. Ó Deus, aqui termina esse culto por causa do horário, mas ele continua conosco, no nosso coração, na nossa alma, para casa, para o nosso trabalho, dia a dia. Alimentando, remoendo a tua palavra. Abençoe teus filhos, ó Pai. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem, se Deus permitir, às 8h30 da manhã, escola dominical. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.